nesta noite. Espero que você reflita nessa mensagem nessa noite. Às vezes nós corremos tanto de um lado para outro e o Senhor só tem fome de uma coisa, irmãos. Olha para mim, irmãos. Deus só tem fome de uma coisa, irmãos. De almas rendidas aos pés dele. Deus não tem fome de culto, irmãos. Deus não tem fome de culto ou de louvor, não, irmãos. Muito bem colocado pelo pastor Ivonaldo aqui, irmãos. Isso é urgente. Isso é urgente, irmãos. Sabe o que falta para nós, em outras palavras? Obediência. Evangelizar esse mundo. Seja qual for o método que você empregar. Mas falar, compartilhar do amor de Deus. Porque Jesus tem fome, ele disse. Uma fome eu tenho que vocês não sabem. Que era ganhar aquela mulher, irmãos. Uma vida só. Que depois veio a se transformar em uma cidade inteira. Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Eles não conheciam, mas nós conhecemos, irmãos. Eles não conheciam, os discípulos ainda não conheciam. Mas você e eu, nós conhecemos a fome de Deus. Que não é de culto. Que não é de louvor. Deus não tem fome de louvor, irmãos. Deus não tem fome de um solo de guitarra. Deus não tem fome de um acorde de violão, irmãos. Deus tem fome de almas rendidas aos pés dele, pecadores rendidos aos pés dele. O que nós estamos fazendo, irmãos? O que nós estamos fazendo? Deus tem fome, ele continua com fome. E a fome de Deus, irmão, é de fazer colheita. É de fazer colheita. Então que você nessa noite não saia daqui sem fazer essa reflexão, sem pensar o que eu tenho feito no reino de Deus. Talvez você possa dizer, eu tenho orado muito, eu tenho cantado muito, eu tenho lido muito a Bíblia, ou tenho recebido muitas revelações, como ele disse. Mas, irmãos, do que vale isso, irmãos? Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E logo chegou aquela mulher. E logo chegou aquela cidade. E logo a cidade foi ganha para ele. Irmãos e irmãs, homens e mulheres, jovens e adolescentes, em nome de Jesus, acordemos, despertemos. Sem viver do passado. E sem ficar na loucura da atualidade. Da correria, do estresse da atualidade. E sem falsa adoração. Sem falsas convicções. Que comida nós temos colocado aos pés de Jesus, irmãos? Porque Jesus, ele só deseja uma coisa: as almas rendidas aos pés dele. E para isso ele nos deu o Evangelho, a bomba dele. Para isso ele nos deu o Evangelho. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Fecha os seus olhos. E vamos dizer: onde eu possa te encontrar, Senhor. Onde eu possa me render, Senhor. Onde eu possa viver aos teus pés, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Santo, Santo, Santo. Onde eu possa me meu Deus. Onde eu possa desfrutar oh, meu Senhor. do teu amor. Oh, Santo, Santo. Onde ninguém quer ir, Senhor. Onde ninguém vai. Onde ninguém vai, Senhor. Só meu e teu, oh, Senhor. Onde eu possa, Senhor. Onde eu possa te sim, meu Deus. Onde eu possa mergulhar. Senhor. Meu Deus. Onde eu possa meu Senhor. Onde eu possa meu Jesus, envia-nos. Nós não vamos desobedecer a tua voz, Senhor. Um lugar Jesus. Meu Deus. Aleluias. Meu Deus. Que nós possamos obedecer a tua voz, meu Deus. Seguir os teus caminhos de verdade, meu Deus. Nós concluímos, Pai, que não tem mais gente para se converter, Senhor. A gente conclui carnalmente, Senhor. Quem quiser venha, a gente diz assim, quem quiser que venha.
E o Senhor nos enviou, meu Deus, o Senhor nos enviou as almas, o Senhor nos enviou às vilas, aos bairros, ao deserto, ao poço, às encruzilhadas, o Senhor já nos enviou. O Senhor já nos enviou para proclamar esse evangelho. Meu Deus, que haja aqui homens e mulheres obedientes, Senhor, que não olhem para o passado e que não fiquem na loucura do presente, mas que olhem para o alvo, o consumador da nossa fé, Jesus, nosso Senhor. Ah, meu Deus, som dos nossos corações, desperta a igreja, desperta os teus filhos e filhas, Senhor, desperta a tua igreja dessa sonolência, Pai amado. Desperta-nos, ó Deus, que nós percebamos a urgência, Senhor, de fazer a tua vontade, de comer esta comida, de trazer para o Senhor essa comida. Ah, meu Deus, desperta a tua igreja, que cada um de nós tiremos os olhos de nós mesmos, Senhor, e olhemos para o que o Senhor nos disse, para onde o Senhor nos mandou ir. Ah, meu Deus, tem misericórdia de nós, desperta a gente, desperta os teus filhos, Senhor, desperta a tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eis-me aqui para obedecer a tua voz, eis-me aqui para obedecer a tua palavra. Amém, irmãos, queridos, assentai-vos em nome de Jesus, obedeça a palavra de Deus, obedeça o ID de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, vamos meditar em Apocalipse, abra sua Bíblia em Apocalipse 14, creio eu, Apocalipse 14, aleluia, amém, Apocalipse 14, vamos meditar nisso, acho que não tem voz para ali, som, teste, da igreja. Nós estamos, muito. Nós estamos, irmãos, no quarto ciclo, na quarta contada da mesma história. A quarta contada da mesma história, só que essa quarta aqui é a central, porque são 7 ciclos, 7 vezes a mesma história será contada. Nós estamos na quarta, o quarto é a metade do 7, né, irmãos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos na metade, é central. E o interessante é que nessa quarta contada da mesma história, é que a quarta contada ela vai desde o começo de tudo. Porque o que é a história contada aqui? É desde que Cristo veio ao mundo, até a volta de Jesus, com o juízo final, com o arrebatamento da igreja, com o presentear, o galardoar o povo dele. Essa história, a história é Jesus vindo, Jesus morrendo, Jesus ressuscitando, Jesus sendo exaltado, sendo assunto aos céus, Jesus voltando, julgando o mundo inteiro, o grande trono branco. É isso que é a história da igreja. Só que no quarto ciclo, na quarta contada dessa mesma história, ele pega desde o Gênesis. Porque quando fala de Jesus vindo, quem é que trouxe Jesus? Quem é que trouxe Jesus ao mundo? Havia uma promessa lá em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um, que pisaria na cabeça da serpente. Esse era o Cristo prometido, lá em Gênesis. Então, quando você fala Cristo vindo, você tem que perguntar assim, como Cristo veio? Cristo veio através de Israel. Então, você precisa, então, lembrar da história de Israel, que eu chamo aqui em Apocalipse, eu chamo a igreja do Antigo Testamento. Amém, irmãos? Diga isso comigo, a igreja do Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento não tinha apenas hebreus, não. Todos aqueles que sujeitassem à lei, que submetessem a Deus e que crescem, faziam parte daquele povo, irmãos. Desde o Antigo Testamento. Às vezes a gente acha que no Antigo Testamento só o israelita era salvo. Nem todos os israelitas foram salvos, irmãos. Quando Moisés vai tirar o povo do Egito, no meio do povo de Israel veio alguns egípcios também. Vieram muitos egípcios também, na verdade. Então não era só israelita. Sempre houve Raabe, por exemplo. Raabe era uma prostituta que morava lá em Jericó e que creu. E que através dela Deus fez uma grande obra. E houve outros homens e mulheres assim que não eram israelitas e foram salvos. Então veja, o quarto ciclo começa desde o Antigo Testamento
quando fala assim, eu vi um sinal no céu. Uma mulher, lua, sol, 12 estrelas, isso diz respeito a Israel. É a nação de Israel. E essa mulher vai ter um filho, esse Israel vai ter um filho. Esse filho é o Messias, é Jesus. Então, no quarto ciclo, não começa com Cristo vindo, começa com a promessa do Cristo, com a promessa do Messias. Começa com Gênesis 3,15. E aqui mesmo em Apocalipse 12 fala de um outro sinal no céu. Amém, irmãos? Isso aqui já vimos, já estou recapitulando. Fala de um outro sinal no céu. Eis um dragão com 7 cabeças, que queria devorar o filho da mulher. E o texto, no versículo 9 do capítulo 12, vai dizer assim, que este grande dragão era a antiga serpente. Lá de Gênesis capítulo 3 também. Então veja, o quarto ciclo, o ciclo central dos 7 ciclos que nós estamos aqui abordando, esse sendo o ciclo central, é um ciclo muito interessante, que ele começa desde o Gênesis e vai até o juízo final. Amém? Então o capítulo 12 de Apocalipse é isso, 2 sinais de uma mulher que aparece no céu, que é a nação que vai ter um filho chamado Jesus, a gente que sabe disso. Um outro sinal no céu, um grande dragão, que agora vai ser jogado do céu para a terra. Quando esse filho nasce, é que esse dragão é jogado na terra. Esse é o capítulo 12. Aí depois nós vamos para o capítulo 13. No capítulo 13 nós vimos as bestas do Apocalipse. Essas 2 bestas do Apocalipse são associadas do dragão. E aí é uma coisa muito interessante que eu falei um tempo atrás aqui. Eu já disse que no antigo mundo havia uma guerra de deuses. Não que houvesse deuses, sempre houve um Deus só. Nunca houve mais que um Deus, é sempre um Deus. Mas no antigo mundo, antes de Cristo vir, havia uma guerra de deuses. Porque os demônios dominavam tudo isso daqui de um certo sentido. Mas no Novo Testamento, quando Cristo ressuscita, esse dragão é precipitado na terra, ele não acusa mais ninguém. Por isso o diabo, lembra que eu falei um tempo atrás, que é bem possível que nós estejamos no milênio, porque é uma grande controvérsia com relação ao milênio, mas é bem provável que nós já estejamos no milênio, que vai ser lá no capítulo 19, que nós veremos lá mais tarde. É bem possível, porque agora o dragão, ele precisa de ajudantes, antes não. O dragão vai usar a primeira besta que surge da terra, que eu chamei o poder econômico, o poder político, o poder sistêmico, que é a primeira besta do Apocalipse, do capítulo 13. E depois aparece uma outra besta que surge do mar, que vai ser associada do dragão também. Diz o texto que o dragão vai dar o seu poder para a besta. As bestas do Apocalipse. Hoje o dragão, o diabo, o Satanás, o Lúcifer, ele tem associados, que é a primeira besta, a economia, a política, o sistema, todo esse poder que circunda tudo isso. A segunda besta é um bicho que surge do mar, e ali nós vimos e provei para vocês que é o poder religioso, ou melhor, a espiritualidade a partir da carne. Presta atenção nisso, irmãos. A segunda besta do Apocalipse eu chamo de religiosidade, mas para ser mais agressivo, mais radical, falar religiosidade é muito assim, é muito suave. É na verdade muito mais grave do que isso, é uma espiritualidade a partir da carne. Porque religião é isso, é espiritualidade a partir da carne. E aí vem muito a calhar também essa palavra do Ivonaldo, irmãos, sobre a atualidade de hoje. A gente conclui carnalmente muitas coisas. Hoje o povo não valoriza a Bíblia. Não se valoriza a Bíblia. Esses dias eu conversava com alguém, e se alguém estava com a filha por perto, e aí perguntamos para a filha onde é que a filha aprendeu aquilo, e a filha dizia assim: eu aprendi na internet. O nosso peito hoje, nós mamamos na internet, irmãos. Você não cai, você nem para pensar que aquilo pode ser mentira.
Você vai consultar o Google e a primeira resposta do Google você aceita como certa. E não é certo, irmãos. Existem muitas entidades que colocam besteira lá. E se você não fizer uma pesquisa mais assim, filtrante, você fala bobagem. A internet não sabe tudo, o Google não sabe tudo, irmãos. Cuidado com isso. Tem gente que é cristão a partir da mídia, com essas palavras de efeito, ou seja, uma espiritualidade a partir da carne. A carne, irmãos, não produz espiritualidade que agrade a Deus, irmãos. A carne, ela sabe louvar, sabe cantar, a carne sabe orar em línguas, a carne sabe dobrar o joelho, a carne sabe falar as coisas de Deus, irmãos. Por isso a segunda besta, lembra da segunda besta do Apocalipse 13? Ela tinha a aparência de cordeiro, mas falava como? Um dragão, irmãos. Ela tinha a aparência de cordeiro, religiosidade, e ela fazia sinais, religiosidade, ela fazia curas miraculosas, fogo cair do céu. Irmãos, toda espiritualidade a partir da carne cheira mal às narinas de Deus. E pode ser, é bem provável que eu e você, que alguém aqui esteja vivendo uma espiritualidade a partir da carne. Você faz o que é certo, fala o que é certo, diz o que é certo, porque você viu alguém dizer, porque é bonito, é integridade, é honestidade, e você acha que isso agrada a Deus, irmãos? Nada agrada a Deus senão um coração contrito, um coração quebrantado, um coração disposto a pedir perdão e a liberar perdão, um coração disposto a se sujeitar. Irmãos, a igreja verdadeira, a arma da igreja verdadeira, meu irmão, é uma bacia na mão e uma toalha na outra mão. Jesus falou assim: eu vos dei o exemplo. Que exemplo que ele deu? Ele pegou a bacia, ele pegou a toalha, despiu-se completamente e começou a lavar os pés dos discípulos. Essa é a igreja verdadeira. Ela se humilha carnalmente. Então nós temos aqui dois aliados do dragão: a besta que surge da terra, todo o poderio que nos circunda, todo o poderio bélico, todo o poderio financeiro, todo o poderio econômico. O outro aliado do dragão é a besta que surge do mar, a religiosidade, a espiritualidade carnal, a espiritualidade decorada. Irmãos, você precisa abrir essa sua boca, irmãos. Você precisa compartilhar a palavra de Deus. Você precisa dar um basta nessa sua carnalidade. Você precisa parar com esse cristianismo aguado, com esse cristianismo medíocre, com esse cristianismo de toma lá da cá. Precisamos parar com isso, irmãos, porque a nossa guerra é séria. Nesse quarto ciclo vai aparecer os nossos inimigos. Nos outros ciclos nós não tínhamos inimigos assim batalhando contra nós. Aqui no quarto ciclo, sendo esse quarto ciclo o central, irmãos, aqui aparece o nosso inimigo, porque o dragão foi precipitado na terra aonde nós estamos. Porque no Antigo Testamento ele comparecia no céu para te acusar. Hoje ninguém mais te acusa. Olha que maravilha, irmãos. Não tem diabo que te acuse mais. Não tem demônio que te acuse mais, porque Jesus já morreu por você. Então nesse quarto ciclo, irmãos, nesse quarto ciclo, você precisa ter essa visão de como o mundo está hoje. E isso não é coisa que vai acontecer. Para com isso. O maior problema do Apocalipse é o cristão achar que é coisa do futuro. Não é coisa do futuro, é também. Se era um livro para ser lido na igreja daquela época, então era porque estava acontecendo aquilo ali. Naquela época, irmãos, as bestas eram os Césaros, os imperadores, que perseguiam a igreja. Naquela época, irmãos, as bestas eram o próprio imperador e o seu governo e as suas leis. Essas bestas sempre estiveram presentes. E cada vez vai intensificar mais. Quem está me ouvindo? Cada vez vai intensificar mais. E agora no capítulo 14, nós vamos ver as 7 vozes. Porque o quarto ciclo começa no capítulo 12. 12, 13 e 14. Já encerramos o quarto ciclo.
é o dragão e as 7 vozes. Essas vozes, irmãos, estiveram, estão e estarão acontecendo o tempo todo. E você tem que ter discernimento para perceber. Então o que eu lerei com vocês agora, as 7 vozes, ou 7 anúncios, que vai ser dita aqui, que vai ser compartilhada aqui, e que a gente tem que estar muito atento. Vamos ler? Capítulo 14, versículo 1 a seguir. Olhei, versículo 1, e eis um cordeiro em pé, sobre o monte Sião, com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Olha para mim um minutinho só. Olha a cena. Dragão surgiu, está perseguindo a igreja. A mulher saiu da história. Israel acabou. Saiu da história espiritual. Israel agora é uma nação comum. Israel é uma nação comum. Um dragão está perseguindo a mulher. Capítulo 13, as bestas surgindo. Capítulo 14, outra cena. Capítulo 14, olhei e eis um cordeiro em pé sobre o monte, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. São estes, o que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro. Por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula também. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, segunda voz: temei Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, a terceira voz: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, a quarta voz, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, e nem de dia, e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, e os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu, a quinta voz, dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando, sétima voz, em grande voz, ou sexta voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma sua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara
da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra e foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, sétima voz, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar o outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou com grande voz, sétima voz, ao que tinha foice afiada, dizendo: toma a foice afiada e ajunta os cachos na videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vitimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 côvados. Amém? Eu vou ler de novo e vou explicar para vocês. Mas veja, a sétima voz, presta atenção aqui, a sétima voz passou a foice, pegou as uvas, diga uvas, levou para o lagar, pisou, e o que saiu de lá? Suco de uva ou sangue? Sangue. Então não é uva, né, irmão? Então não é uva que foi colhida. Amém? Vamos lá então. Olhei, e eis um cordeiro em pé, diante do monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como arpista, quando tangem a sua harpa. Essa é a primeira voz. São 7 vozes, que eu vou explicar aqui, talvez hoje acabe a semana que vem. Primeira voz aqui. E a primeira voz, 144.000. Aí talvez você fala, puxa, 144.000, muito pouco, né? Suzano tem quase 300.000 pessoas. O que é 144.000? Isso apareceu nos selos, se você se recorda bem. Os 144.000. 144, lembra que na Bíblia os números são simbólicos, diga simbólicos. 7 na Bíblia não quer dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quer dizer total, totalidade, plenitude, completude. 144.000, irmãos, é uma potencialidade, é uma multiplicação. É 12 vezes 12, é 12 elevado ao quadrado. É uma potencialização, irmãos. O que quer dizer isso aqui? São pessoas que geraram pessoas. É a igreja do Antigo Testamento gerando a igreja do Novo Testamento. É povo gerando povo. É uma totalidade também, irmãos. Em potencial. São todos os salvos. Mas assim, na profundidade aqui, é um número certo. E só Deus sabe o número. Presta atenção nisso aqui. É um número específico. É um número em potencial. São os salvos, não são os israelitas, irmãos. E como é que eu sei que não é o israelita, pastor? Versículo de número 3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Quando falam em comprados, nós lembramos do quê? Sangue de Jesus. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são seguidores do Cordeiro. Então eu sei que não é Israel, porque Israel não tinha essa alusão ainda. São todos os salvos, irmãos, todos os filhos de Deus, desde Adão até os últimos dias que virão ainda. Então não é um número fixo, não é um número concreto, é um número simbólico, é uma potencialidade, é uma multiplicação de pessoas vezes pessoas, gente gerando gente salva gerando gente salva, irmãos. Pastor, mas e agora isso aí? Esses são os que não se macularam com mulheres, presta atenção nisso aqui. Bom, aí você precisa fazer uma pergunta para você. Bom, não se macularam com mulheres, o que a Bíblia quer dizer?
Então você tem que fazer uma pergunta para você. Onde na Bíblia o Senhor condena o casamento? Algum lugar da Bíblia Deus condena um casamento? Algum lugar da Bíblia Deus condena a relação sexual com a esposa? Me responda sim ou não. Irmãos, se em nenhum lugar da Bíblia Deus condena isso, por que Ele vai castigar alguém porque teve mulheres? A primeira profecia para o homem tem a ver com a mulher, com a esposa. A primeira bênção que o homem recebeu foi uma esposa. Lembra? Deus fez cair em Adão sono. E quando ele acorda, ele fala, agora sim, né? A hora que ele acorda, ele fala, agora sim. Estava alguma coisa errada aqui? O cavalo tem a égua. O boi tem a vaca. O girafo tem a girafa. Não é? O galo tem a galinha. Agora sim. É carne da minha carne. É osso do meu osso. Não foi isso, irmão? Não é? Primeira bênção que Deus deu para a mulher, irmãos. E a primeira profecia foi com relação ao casamento. Olha, o Adão tinha pai? A Eva tinha pai? Tinha mãe? Mas por que o Adão tinha que ir lá na casa do pai dele então? A primeira profecia, quando o Adão recebeu a mulher, ele falou assim, olha, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe. Mas ele não tinha pai nem mãe. Amém, irmão? Quem está pegando? Primeira profecia foi em relação à mulher. Ó, hein, mulheres? Gostaram, mulheres? Para largar a mãe só por uma mulher mesmo, hein? Para largar o pai só por uma mulher. Deixará o homem, sua mãe e seu pai, e serão ambos na sua carne. Como é que Deus dá uma bênção dessa e no futuro Ele vai escolher os bonitinhos lá que não se macularam com mulheres? O que é isso então, pastor? O que é isso daqui então? Pessoas, irmãos, que vivem para Deus, que se dedicam a Deus. Vamos ler de novo aqui. Verso 4: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Isso aqui trata-se de pureza espiritual, de vida para Deus, são castos. São eles os seguidores do Cordeiro. Agora vem cá, todos os seguidores do Cordeiro não tiveram mulheres? Para onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então aqui, queridos, tira essa lenda de que Deus tem um número especial, alguns homens aí que casaram virgem. Nada disso não, irmãos. Tem nada disso não, viu? Se você é virgem porque você quer um lugar especial, tá lascado, filho, não vai ter não. Se você aí, eu tô aqui na virgindade, porque lá no céu vou ter um lugar, não vai ter. Isso aqui, é só aqui que aparece isso, só nesse texto que aparece isso, na Bíblia inteira, só aparece isso daqui aqui. E não quer dizer isso, porque são todos os seguidores do Cordeiro. Então, castidade aqui, irmãos, são pessoas que não se macularam com o mundo. Lembra a primeira besta? Que não se macularam, não se mancharam com a primeira besta, não se mancharam com a segunda besta, e vai vir um terceiro ainda daqui a pouco, hein, ó. Tem um terceiro inimigo aqui, tem um terceiro aliado, que eu não falei ainda. Haverá um terceiro aliado do dragão. A besta, a bestinha e uma outra coisinha que vai aparecer aqui. Tá bom? Porque a bestona tinha 7 cabeças. A bestinha só tem 2, então chama bestinha, para diferenciar a bestona e a bestinha. Não siga nem a bestona e nem a bestinha. Amém, irmão? Isso está claro, irmão? Então, está resolvido isso aqui? Então não tem nada a ver com mulheres, ou com homens, ou ter relação sexual. Não. Tem a ver sim com castidade. É lógico que uma sexualidade pornográfica passa por isso. Uma pessoa de Deus, ela é fiel a Deus. Uma pessoa casada, ela é fiel, ele é fiel à sua mulher e a mulher ao seu homem. Isso também é castidade. Então, castidade aqui, irmãos, é dedicação a Deus. Amém? Porque você vai ver muitas abobrinhas por aí. Deus tem 144 mil virgens, é pouco. Eu até acho que tem até mais que isso, irmão, muito pouco. Porque isso aqui em todos os tempos, desde que Adão veio até a volta, 144 mil, irmãos, é um punhadinho só. Metade de Suzano. Entendeu? Então não é, esse número aqui não é literal, é simbólico. Amém?
E não se, continua aqui, ó, e não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Não se achou mentira e na sua boca não tem mácula. Lendo melhor, né? E não se achou mentira. Na sua boca não tem mancha. É a mesma coisa de não se mancharam com mulheres. É uma outra forma de dizer pessoas dedicadas a Deus. Pastor, não se achou mentira? São pessoas que nunca mentiram? Não é só isso, irmãos. Isso aqui não se achou mentira na sua boca. Vamos pensar na origem da mentira. A mentira visa o quê? Qual o objetivo de mentir para alguém? Fala mais alto. Enganar, irmãos. Então é uma vida enganosa, fraudulenta, mascarada. Não se achou mentira na sua boca aqui. Quer dizer assim, pessoas dissimuladas, pessoas falsas, pessoas que vivem de aparência. Não é que não se achou mentira, irmãos. Porque quem aqui, inclusive eu, quem aqui pode dizer eu nunca menti? Qual de nós aqui pode? Eu nunca contei uma mentira. Irmãos, ninguém aqui pode dizer isso. Se não for o sangue do Cordeiro, irmãos, o Clovão aqui estava no inferno já, irmão. Você não pode dizer que eu nunca menti. Mas eu posso dizer o seguinte: eu não sou dissimulado. Eu não vivo de aparência. O que você vê aqui, você vai ver ali fora em mim. O que você ouve de mim aqui em cima, você vai me ver praticando ali embaixo, irmãos. Não se achou mentira, não se achou engano, não se achou dissimulação, não se achou falsidade. Isso aqui, irmãos, isso aqui passa pela nossa vida de intimidade. Está entendendo? Que dissimulação você comete? Você que dá dízimo até querendo dizer que ganha tanto e ganha X2, irmãos. É uma pessoa que engana. Hoje, a pastora estava me falando sobre infidelidade na vida conjugal, infidelidade financeira. Mulheres que enganam os esposos na vida financeira. É uma vida de falsidade. Por isso não consegue nada, não ganha nada. Esposos que são infiéis financeiramente para com a esposa, dá a entender para a esposa que ganha X, mas ganha X mais 2. Esposa que engana o esposo, e aqui tem pessoas assim. Aqui tem pessoas assim. Isso é uma vida mascarada, é ser dissimulado, é ser falso. E aqui nesse texto, fala que esses 144 mil, simbolicamente falando, que não é 144 mil, é uma multidão de pessoas. Tanto é que lá no segundo ciclo, fala de 144 mil, e logo depois fala do quê? De uma multidão incontável. Quem lembra disso? Quando eu li, lembra disso ainda? Fala de 144 mil, aí muda de cena, aí mostra uma multidão de pessoas que não dava para enumerar. Amém, irmão? Quem está pegando aqui? Então, é o que significa isso aqui. 144 mil é um número potencial, não é um número literário. Não é Israel, e não são os virgens. Não, são aquelas pessoas que vivem seriamente para Deus, que são verdadeiras, transparentes, que erram sim, e quando erram, reconhece que errou, irmãos. Reconhece que errou. Essa é a primeira voz. Olha, os 144 mil, primeira voz, que aparece no versículo 1. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas. Essa é a primeira voz. Segunda voz, versículo 6. Versículo 6, a segunda voz. Vi outro anjo, voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. Em algumas Bíblias está marcado a primeira voz, né? É a segunda voz. Esse aqui é o primeiro anjo que vai aparecer aqui, mas é a segunda voz. Em algumas Bíblias, quem tem aí marcado a primeira voz? Pode corrigir, é a segunda voz. Quem bota esses títulos aí na sua Bíblia não é a Bíblia, irmãos, são os editores, tá bom? Todos esses títulos na sua Bíblia não faz parte da palavra de Deus. Escute isso aqui, ó. Todos os títulos na sua Bíblia que aparecem em cima dos capítulos, isso é colocado pelos editores. A palavra de Deus são os versículos, amém, irmãos? Diga para o seu vizinho, para ficar bem fixo aí. A palavra de Deus
são os versículos em si mesmo. Diga, não são os títulos, nem os tópicos, nem os títulos. Amém, irmão? Os versículos é a palavra de Deus, o título não. Os teólogos, os pesquisadores, os estudiosos colocam. Aqui é a segunda voz. E no verso 7 fala assim, no verso 7, ó. Verso 7, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora. Deixa eu voltar aqui um pouco atrás, preciso falar uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui. Um novo cântico foi ensinado, sim ou não? A primeira voz. E ninguém podia aprender a não ser os 144 mil. Que novo cântico é esse que ninguém pode aprender, irmãos? Que novo cântico é esse que ninguém aprende a não ser a gente, irmãos? Aí você tem que ir lá para o segundo ciclo e fala: louvor, glórias, honras, força, poder, ações de graça, domínio. É o cântico da salvação, irmãos. Só a gente, alguém pode verbalizar a canção, mas só o coração do salvo canta. Ao nosso Deus, nosso mesmo, que se assenta no trono, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o poder, a Ele o domínio. Só nós cantamos isso aqui dentro, irmãos, porque a gente sabe que isso é verdade. Só o salvo canta isso de coração. Alguém pode verbalizar o texto, mas não aprendem a canção do coração. Amém, irmão? Eu tinha que falar isso para vocês, porque ali fala, ninguém sabe cantar isso. Sabe verbalizar, mas não sabe cantar com o coração. Porque é reconhecer em Jesus Salvador, reconhecer em Cristo Libertador, reconhecer em Cristo o único caminho, a única verdade, a única vida. Por isso só nós aprendemos. E se você não aprendeu ainda, você não é escolhido, irmão. Trata de se humilhar. Deus, eu quero aprender esse cântico, de coração, Deus. Eu quero aprender esse cântico. Vai aparecer de novo aqui mais tarde. Então assim, a segunda voz fala de um anjo que tem um evangelho eterno. Agora presta atenção nisso aqui, porque aqui também, vou encerrar agora, porque aqui também há muita confusão. Presta atenção. Olha o que o texto diz, o texto de Marcos: e este evangelho será pregado em todo mundo, então virá vamos lá, irmão, me ajuda aí. E este evangelho do reino será pregado então virá todo mundo agora, pelo amor de Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo. Aí o que aconteceu com alguns pesquisadores? Não dá para pregar o evangelho no mundo inteiro. A gente não tem condição de pregar. Não dá para o ser humano pregar o evangelho, porque não pode entrar ali, não pode entrar aqui. O que alguns inventaram? Que aparecerá um anjão no futuro, que ninguém vai matar o anjão, e o anjão vai passar pelos ares, pregando o evangelho. Vai assim sua moça: não. Anjo não prega evangelho. 1 de Pedro, no capítulo 1, vai dizer isso. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, mesma coisa também. Anjo não prega evangelho. Nunca pregará evangelho. Só prega o evangelho quem foi um dia pecador e foi salvo pelo evangelho. Quem não foi salvo pelo evangelho, irmãos, não pode pregar o evangelho. Só alguém que experimentou a salvação pode levar a salvação. Por isso nós seremos, irmãos, julgados por isso. Podendo eu e você pregarmos e não pregarmos, seremos julgados por isso. Anjo não prega o evangelho, porque anjo não foi salvo pelo evangelho. Não existe anjo que recebeu Jesus, que aceitou Jesus. Jesus nunca salvou um anjo, irmãos. Amém, irmão? Porque se um anjo pudesse ser salvo, irmãos, olha só quantas contradições. Se um anjo pudesse ser salvo, Lúcifer poderia ser salvo, irmão. Porque Lúcifer era um anjo, irmão. Entendeu, irmão? Na verdade, se há um anjo que poderia pregar o evangelho, era o diabo. Era ele, porque ele se perdeu. Então um anjo não prega o evangelho. Amém, irmão? Você está me ouvindo ainda, irmão? Anjo não prega o evangelho. Pastor, mas o que é isso aqui? Irmãos, no segundo ciclo, lembra eis que um cavalo branco saiu. Lembra disso? Aquele cavalo branco não era o evangelho que eu falei para vocês? Cavalo prega o evangelho, irmãos. Eis um cavalo branco que saiu para percorrer toda a terra. Aquele cavaleiro branco é o evangelho, mas o cavalo não prega o evangelho.
Por que aqui aparece isso? Verso 6: vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua. O que quer dizer isso, irmãos? Que o Evangelho é a única ferramenta capaz de salvar o mundo inteiro. E que esse anjo aqui representa uma autoridade apenas alguém que voa pelo céu, que anuncia o Evangelho. Não é um anjo especificamente um anjo de asas, levando o Evangelho porque ninguém pode matá-lo. Não, é apenas o Evangelho, eterno. Por que eterno, irmãos? Porque o Evangelho não veio a existir quando Jesus nasceu. Lá em Gênesis 13, que a gente já falava já, Cristo foi imaculado antes da fundação do mundo. O Evangelho é eterno, irmãos. O Evangelho esteve no plano eterno de Deus. Então isso aqui é o Evangelho sendo pregado. Você percebeu que em todos os ciclos que eu preguei aqui tem o Evangelho? Você percebeu ou não? Primeiro ciclo, o Evangelho. Segundo ciclo, o cavalo branco. Terceiro ciclo, o livrinho. Lembra do livrinho? Lembra das duas testemunhas? E agora aqui o Evangelho eterno. Então isso aqui significa o Evangelho sendo pregado, mesmo com bestas. Mesmo com besta que vem do mar, besta que vem da terra, dragão que surge por aí afora, o Evangelho será anunciado. Verso 7, dizendo, em grande voz, temei a Deus. Olha o Evangelho aí, ó. Temam a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Adorai aquele. É chegada a hora. É chegada a hora. Tema a Deus. Respeita só a Deus, porque daqui para frente vai aparecer aqui, ó, umas idolatrias terríveis. Temam a Deus. Se submetam a Deus. Busquem a Deus, aquele que é o criador de tudo isso. Pregue o Evangelho. Amém, irmão? Tudo bem até aqui? E aí vem o versículo de número 8. Seguiu-se a esse outro anjo, o segundo anjo, a terceira voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Para deixar para a semana que vem, veja isso aqui. O que é isso aqui, irmãos? Antes de acontecer, Deus já está decretando, caiu. Antes de acontecer, o decreto veio, caiu. A primeira besta caiu, a segunda besta caiu, Babilônia caiu. Está decretado. Irmãos, você veja como isso nos dá esperança. E você fica aí cedendo a sua carne. Você fica aí se prostrando para as suas vontades, irmãos. Já está decretado, dragão vai cair, a besta vai cair, a outra besta cairá, Babilônia cairá, está decretado. Você tinha que ser a pessoa mais esperançosa. A nossa história está escrita, e nessa história, as vozes dos vencedores têm que ecoar dos seus lábios. Essas são vozes de vencedores, não de perdedores e derrotados. Você vai passar sim por dificuldade, você vai passar sim por coisas complicadas, as perseguições virão sobre nós, mas caiu a grande Babilônia, caiu o falso profeta, caiu a besta, Deus já decretou, está decretado, nós somos mais do que vencedores. Amém? Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos agora. Não tema, irmão. Não tema, não respeite o dragão, não respeite o falso profeta, não respeite o anticristo, não respeite esse sistema. Não tema, não tenha medo. A história está decretada. São vozes de vencedores. A queda da grande Babilônia está decretada, está decidida. Feche os seus olhos, abra a sua boca.